Olá, seja bem-vindo ao programa Assunto do Dia e que bom estar com você neste dia especial. O programa hoje está recheado de coisas boas. Vamos aprender a cuidar melhor, sabe de quê? Do nosso coração. Você que está em casa, está dando a atenção necessária ao seu coração? Olha só, fique atento que vamos trazer muitas informações aqui no decorrer do programa. Mas de antemão quero dizer o seguinte, você sabia que cuidar bem do coração significa aumentar as medidas de proteção e diminuir os riscos diante de uma das mais graves ameaças existentes à saúde? As doenças cardiovasculares, elas representam a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Infartos e acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, são os eventos mais frequentes e fatais. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 17,5 milhões de pessoas morrem de enfermidades cardiovasculares a cada ano, o que representa cerca de 31% de todos os óbitos no planeta. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com duas profissionais que entendem bastante sobre o assunto. Vamos falar de saúde do coração. A primeira convidada que vou apresentar a você que está em casa é a doutora Fátima Buarque. Doutora Fátima é cardiologista e especialista em ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também vai tirar as nossas dúvidas e trazer muitas dicas a Alexandra Menezes. Alexandra, ela é nutricionista. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir muitas dicas e orientações, mas primeiro quero saudá-las aqui no nosso programa. Antes das dicas, quero dizer desde já que é um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Doutora Fátima Buarque, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Gratidão pelo convite, adoro sempre orientar sobre a prevenção de doença cardiovascular. Também queria dar boas-vindas a Alexandra Menezes, ela que é nutricionista. Também seja bem-vinda e fique à vontade aqui no nosso programa. Muito obrigada, é sempre uma alegria poder compartilhar conhecimentos. Compartilhar conhecimentos, falar para quem está em casa sobre prevenção, porque, como bem destacamos aqui no começo do programa, mais de 17 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por conta das doenças cardiovasculares. O que é que tem levado, doutora, tanta gente a perder a vida por conta dessas doenças? É o estilo de vida? São doenças hereditárias? O que é que a gente poderia começar já o nosso programa explicando para quem está em casa? Olha, eu estava até comentando há pouco. Vim agora de um consultório e nessas 23 pessoas que eu atendi, eu comentei inclusive com uma outra pessoa que não era minha paciente. O que é que eu teria que fazer além do que eu já faço para haver uma percepção da importância da prevenção? Às vezes a pessoa chega, quando eu perguntei, o senhor tem alguma coisa? Não, eu não tenho nada. Um parecer para a cirurgia de catarata. Aí eu pergunto, o senhor toma algum remédio? Aí citou 3. Um para hipertensão e outro para diabetes. Quer dizer, ele acha que ter hipertensão e diabetes não é nada? É difícil, meu amigo, é difícil. E eu então fico debatendo e pensando que o que tem que fazer é um programa como esse. Continuar alertando, que a gente chamaria de educação continuada. Para que as pessoas percebam a importância do que nós vamos hoje debater aqui. A alimentação entra ali como um fator preventivo, um fator modificável para a obesidade, para o ganho de peso, porque o ganho de peso e a obesidade a gente sabe que está também diretamente ligado ali a esses problemas, né? Quanto mais você é sedentário, quanto mais você descuida da sua saúde, quanto mais você negligencia a sua alimentação, mais propenso a doenças do coração você vai estar. Exatamente. É verdade, Alexandre? A alimentação ela tem um papel crucial, tanto na prevenção, como também ela é auxiliar no tratamento quando a doença ela já está instaurada. E a fala da doutora ela foi muito pontual em destacar a gravidade do que é uma doença cardiovascular. Porque as doenças cardiovasculares, né, dando enfoque para a hipertensão arterial, que ela é bastante comum, ela se enquadra no mesmo grupo de doenças que o câncer, que a obesidade, que a doença renal crônica. Então, por vezes ela é negligenciada, mas ela tem sim uma gravidade muito grande no impacto da saúde do paciente. A gente falou que o sedentarismo está também, né? Tem um impacto muito grande, está diretamente ligado a isso, doutora. Mas para quem está em casa nos acompanhando, vamos explicar um pouquinho, né, a definição de sedentarismo. O que é o sedentarismo? Eu queria citar aqui os principais causas da doença cardiovascular. Você me perguntou o que faz as pessoas. Eu acho que é uma falta de percepção, de uma compreensão.
a despeito de um homem de 75 anos de idade não poder chegar no consultório e dizer que tem hipertensão, diabetes, o que é que está faltando? Então, além desse fato de percepção da pessoa sobre a doença, a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, o tabagismo, a dislipidemia e a obesidade. São fatores que levam o indivíduo a, pegando um ponto de cada um e corroborando para a doença aterosclerótica. Quando a gente fala de aterosclerose, a gente está falando de uma doença de um índice altíssimo, que é a deposição de gorduras nos vasos. Tanto pode ser os vasos do pescoço e cérebro, como do coração. E uma das causas que mais colabora para acelerar esse processo é o sedentarismo. E o que é ser sedentário? Sedentário é aquela pessoa que não consegue encontrar no seu dia a dia um momento de voltar para si mesmo e decidir, eu vou fazer um exercício físico. Basicamente, se a pessoa fizer uma caminhada de 35 minutos ou 30 minutos, 5 vezes por semana, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que dá 150 minutos por semana, 30 minutos ele já deixa de ser sedentário. Mas todo mundo acha que a correria de entrar no carro, sair correndo, ou pegar um ônibus, no trabalho correr de um lado para o outro, sobe escada, desce escada, é atividade física? Não, não é. Isso não é exercício físico, isso pode ser até atividade física. A dona de casa também interpreta errado, né? Estou lavando roupa, estou limpando a casa. Não, isso é atividade física. A gente está falando de exercício físico para não ser sedentário. E por falar em sedentarismo, né, para mudar esse quadro de sedentarismo, que tal usar a bicicleta para ganhar qualidade de vida e, de quebra, cuidar do seu coração? Olha só, é o que vamos acompanhar agora na reportagem especial. Confira. Tá meio desanimado, parado, os exames não estão tão bons. Tem disposição? Então pronto, vamos agitar um pouco essa vida tristonha? Prepara o tênis aí e vamos caminhar ou pedalar. Você escolhe. Para quem quer deixar o sedentarismo, né, e ter uma vida mais saudável, mais ativa, tanto caminhar quanto pedalar são duas opções maravilhosas. A pedalada é muito bom para trabalhar a musculatura dos membros inferiores, então fortalece bem as pernas, né, fortalece a região lombar também, as costas. É uma boa atividade aeróbica. Além disso, as pessoas podem usar esse meio de transporte também para se deslocar para o trabalho ou para fazer pequenos percursos, né, lógico, de forma segura. Já o caminhar não tem mais prático que isso, né? Você coloca o seu tênis e você pode sim praticar caminhada, sempre com a boa postura, sempre pisando primeiro o calcanhar, né? Sempre fazendo da forma certa e segura, né? E é muito inclusivo para todos, basta fazer da forma certa. Com o Sérgio não tem moleza certa. A magrela é sua companheira diária. São mais de 20 quilômetros pedalados para ir ao trabalho. Eu pedalo todos os dias. E durante a semana eu venho trabalhar. Antigamente eu pedalava pelo Janga, mesmo, Palmarelo, Maria Farinha. Mas ultimamente fez 1 ano e meio agora que eu estou indo trabalhar todo dia. Saio de Palmarelo e vou até o centro do Recife, onde fica a empresa que eu trabalho. Se quiser um incentivo a mais, olha só a quantidade de benefícios que essas duas atividades oferecem à saúde, inclusive para o coração. Para quem quer manter a saúde, para quem quer se prevenir, inclusive, dessas doenças, praticar qualquer exercício físico regularmente já vai resolver, tá? O interessante é que as pessoas tenham a intensidade certa durante o exercício. Esse é o maior desafio, porque, assim, a caminhada ela é muito acessível, então todo mundo pode praticar, né? Mas o quanto eu vou praticar? Então, é interessante que converse com um profissional, para que o profissional possa direcionar, ó, você tem que fazer 30 minutos andando em tal intensidade, né? Enfim, o profissional é que vai dosar essa atividade a partir da restrição que a pessoa tem. Se ele é cardíaco, vai fazer de uma forma, né? Então, tudo deve ser orientado pelo profissional. Porém, para quem vai caminhar, pode começar fazendo uma intensidade moderada, ou seja, você caminhar como se estivesse com pressa, né? E aí você usar uma duração de aproximadamente 30 minutinhos, né? E aí para começar tá muito bom. Com o corpo estando em ordem, a mente também agradece.
É maravilhoso para arejar a mente, já que são atividades físicas feitas ao ar livre. Então as pessoas podem ir para um parque maravilhoso desse, onde a gente tem contato com a natureza, onde a gente encontra outras pessoas. Pode fazer isso também com um amigo, você pode convidar seu amigo para uma pedalada, e isso vai se tornar muito mais divertido. Para ter a saúde melhorada por esses dois hábitos, é preciso caminhar ou pedalar regularmente. O ideal para a gente tornar isso um hábito é que a gente possa fazer todos os dias, né? De repente, de segunda a sexta, pequenas doses de exercício por dia, 20, 30 minutos, vai ser maravilhoso para cumprir a recomendação do Ministério da Saúde, né? Que é 150 minutos de exercício físico na semana. E aí a pessoa pode distribuir da forma que achar bom. Mas aí o ideal é que tenha uma frequência pelo menos de 4 dias na semana. Ficou animado? Se liga aí que as coisas vão melhorar ainda mais com as dicas da personal, para tornar esse momento ainda mais prazeroso. Para quem está começando, né, o ideal é colocar roupas confortáveis, roupas que permitam o movimento, aquele tipo de roupa que você não precise parar para ficar puxando a calça para cima ou para ficar ajeitando a blusa, porque isso já desvia a atenção, né, ao invés de você prestar atenção ao movimento, à técnica que você está usando para se exercitar, você vai ficar distraído com a roupa. Então, sempre muito conforto. E é importante também que as pessoas se preparem antes disso, principalmente para quem vai pedalar grandes percursos. É importante preparar as articulações, fazendo exercícios de mobilidade, exercícios que movimentam, que mexam as articulações, né? Os exercícios para flexibilidade também, como alongamentos, vão ajudar bastante na preparação do corpo para o exercício físico. Como bem vimos, são inúmeros os benefícios da prática de atividade física, os benefícios de pedalar. Você que gosta de andar de bicicleta viu que é muito importante esse tipo de exercício para a sua saúde como um todo, né? E quando a gente soma atividade física com mais uma boa alimentação, só temos a ganhar? Com certeza. Exercício físico e alimentação, ambas se completam. Uma potencializa a ação da outra. E é muito importante aquele que quer modificar o seu estilo de vida para um estilo de vida preventivo, no que concerne às doenças cardiovasculares, ele possa fazer essa associação da alimentação saudável e do exercício físico para poder ter excelentes resultados. Quando eu tenho uma boa saúde, doutora, meu coração ele tem um ritmo a ser batido, né? Ele bate a um certo ritmo. Ele bate compassado. O que é um coração normal, um coração saudável, para a gente explicar para quem está em casa? Eu posso chegar no cardiologista e pedir um exame para ver como anda a saúde do meu coração? É assim que funciona? Pode e deve, não é? Que é a prevenção cardiovascular, não é? Uma vez por ano ir para o cardiologista para saber como é que está o colesterol, o triglicerídeo, se o peso está ideal, reforçar a importância do exercício físico, identificar nos exames de sangue os distúrbios metabólicos para que eu possa encaminhar para minha colega, não é? Que é quem com certeza vai fazer a melhor orientação para a redução do colesterol, triglicerídeo, sem entrar na medicação inicialmente. E nessa avaliação é feito um eletrocardiograma, além do exame clínico, né, em que a gente ausculta o coração da pessoa e vê se está na faixa da normalidade. A frequência cardíaca normal oscila entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando está abaixo ou quando passa, né, esse número, é porque tem algum problema. A gente tem uma imagem aqui para a gente compreender melhor, né, essa batida do coração. O bater do coração, a gente vai mostrar aqui um vídeo muito interessante e você vai conseguir identificar com toda certeza na sua casa o que é um batimento normal. Isso. A gente vê essa primeira imagem aqui, o coração está saudável, né, batendo normal. A gente vai voltar a imagem para mostrar para você que está em casa. Olha só, batimento normal, doutora. A gente vê que é nessa ele está faixa. Oscilando entre 60 e 100. 60 e 100 a gente vê um movimento bem tranquilo. Vamos pedir para a produção soltar para a gente acompanhar o movimento. Olha só, é um movimento bem tranquilo. Mas quando ele para, né, de fazer esse movimento tranquilo, ele pode acontecer de bater abaixo dos 60. Quando isso acontece, que quadro é esse, doutor? A gente, quando tem a redução da frequência abaixo de 60, a gente classifica como bradicardia. E observe que o quadro seguinte, a frequência estará acima de 100 e a gente chama de taquicardia. Que é o último quadro que a gente já vê o coração mais agitado. Você veja como ele está batendo mais rápido, né? E o outro está batendo devagar. Esse bater mais rápido, obviamente que uma emoção
faz a gente ter um ataque cardíaco. Um susto. Um susto, mas isso não significa, amiga, que a gente tem um problema. Um susto, uma alegria, uma decepção, um assalto. Né? E o oposto, que é a bradicardia, que é abaixo de 60. Isso, ela é mais baixa, ela é comum nos atletas, porque eles são treinados, o coração não precisa bater tanto, porque ele é capaz, com pouco que bate, mandar o oxigênio para a periferia. E desses quadros de bater mais ou bater menos, a alimentação pode ter alguma relação? Se eu como algo que faz minha pressão arterial subir, né? Essa pressão ficar elevada, pode modificar também o batimento do coração? Sim. Hoje nós temos, né, o perfil do nosso país, uma alimentação que recebeu nos últimos anos um impacto muito grande dos alimentos industrializados, que possuem teores muito elevados de sódio, que ao contrário assim, do que a maioria da população pensa, de que o sódio seria o sal e de que o sódio está presente nos alimentos salgados. Contudo, o sódio, ele se torna sal quando ele está junto do cloro. Sim. Mas ele sozinho, ele pode ser inserido também em preparações até mesmo doces. E inclusive nos industrializados de sabor mais doce. Biscoito recheado. Biscoito recheado, é um exemplo, né? Exatamente. E o que acontece? Houve um aumento desse consumo, principalmente na população infantil, e que se você acompanhar um quadro de uns 20 anos para cá, são os adultos de hoje, né? Na faixa etária de seus 25, 30 anos, que receberam um grande aporte desses alimentos industrializados. Então, esse excesso de consumo de alimentos industrializados, entre eles também os temperos, que as donas de casa utilizam bastante. Antigamente tínhamos um perfil de temperos mais naturais. Hoje a gente já vê uma grande carga desses temperos industrializados, e isso colaborou, esse excesso do consumo do sódio, colaborou para que houvesse esses distúrbios cardiovasculares na maioria da população. Esse hábito, né, formado ainda na infância, às vezes não precisa chegar nem na fase adulta. Muitas crianças já começam, doutor, a apresentar alguns problemas cardíacos por conta da falta de alimentação adequada e também do ganho de peso, da obesidade? E por conta de internet, joguinho, sedentário. Não sai para jogar mais futebol, não sai para correr, tipo pega-pega, fica só na internet e no jogo. Isso daí levando ao sedentarismo e à obesidade por conta disso. Em relação ao sabor, cada vez mais os pais não se preocupam em dar uma alimentação viva. É a alimentação morta. Aquelas papinhas, a criança tem que aprender a mastigar mesmo. Pegar a banana, pegar a maçã, entendeu? Mas não, é tudo muito fácil. Tudo pastoso, o que não deveria ser. Isso sem contar com os alimentos que a gente comentou, que ela comentou aqui agorinha. Os refrigerantes que tem um alto teor de sódio, a pipoca que tem alto teor de sódio, principalmente aquelas pipocas industrializadas, os macarrões instantâneos também tem um teor enorme de sódio. Isso é rápido, é o instantâneo, é rápido e fácil, mas é péssimo e está desenvolvendo cada vez mais a hipertensão em adolescentes e diabetes. Desse quadro que a gente mostrou, né, os batimentos cardíacos, a gente vai mostrar mais uma vez. Se trata de uma doença, doutora, nesses quadros? O normal que a gente acompanhou, né, a primeira imagem aqui, a gente precisa se preocupar, entre aspas, né, precisa continuar cuidando bem da saúde do coração, da saúde como um todo. Mas nos outros quadros, a bradicardia, doutora, Veja, para se preocupar ou não? Se trata de uma doença? Depende, como eu lhe falei, né? Numa pessoa atleta, ela não é uma doença, ela faz parte do quadro. Mas, normalmente, a bradicardia é uma doença, é um distúrbio da condução do coração. E ela não é necessariamente desencadeada por um problema de hipertensão ou de sedentarismo. É uma doença do sistema de condução elétrica do coração, que mostrou em seguida alguma coisa nesse sentido. Exato. Né? E seriam outras causas do distúrbio de doença cardíaca, tá certo? E a taquicardia da mesma forma. Não necessariamente esteja ligada à hipertensão. Obviamente que a hipertensão, o sedentarismo, o excesso de peso, o tabagismo, cada vez que a pessoa dá uma tragada no cigarro, com certeza a frequência cardíaca vai subir. Vai ter essa alteração. Isso. Aí voltando ainda para a infância, esses dois quadros podem acontecer na infância, tanto a bradicardia e a taquicardia, doutora? Pode, é menos comum, é mais comum a taquicardia, viu? A bradicardia, ela ocorre com menor frequência nas crianças, mas é possível se ela tiver um distúrbio da condução e normalmente é congênito. Isso já é detectado até com o neonatologista, né? O pediatra que acompanha nos primeiros 12 meses de vida.
Já a taquicardia poderia acontecer sim, alguns distúrbios, e estariam mais relacionadas ao sedentarismo, à alimentação rica em sódio. Ok, agora eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre saúde do coração. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o assunto. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e o destaque de hoje está no G1. Cuidados com a alimentação podem evitar doenças cardíacas. Os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia preocupam. Segundo o órgão, 45 pessoas morrem por hora de problemas do coração. A hipertensão é a doença relacionada ao coração que mais acomete pessoas e a alimentação é fundamental para combatê-la. Segundo a nutricionista Brenda dos Santos, não basta controlar a pressão arterial com remédios. É preciso fazer uma mudança nos hábitos alimentares e incluir no cardápio frutas e cereais. Os cuidados com a saúde do nosso coração começam já no mercado, na hora de selecionar os alimentos. Nós vamos saber outras dicas no estúdio com relação a esse assunto com você, Valdson. A gente agradece a Tânia Silva pelas notícias da internet e vamos seguir aqui com mais orientações para você que está em casa. Afinal de contas, as doenças cardíacas ainda permanecem como as principais causas de morte no Brasil e um dos fatores, que mais contribuem para o problema é a alimentação pouco equilibrada. O que você coloca no prato pode trazer diversos malefícios ao seu coração. E saber quais os ingredientes evitar é o primeiro passo para afastar os riscos de doenças cardiovasculares. Temos agora uma mesa aqui para mostrar um pouco desses alimentos que você deve evitar e colocar no prato. Por onde a gente começa? Existe um ranking, a gente poderia ter um ranking aqui dessa mesa. Qual o primeiro alimento que deve ser evitado ao máximo, Alexandra? Vamos começar então com a infância. Como eu estava falando anteriormente, o sódio ele está presente não apenas em alimentos salgados, que o pessoal associa muito ao sabor salgado, mas principalmente no sabor doce. E ele nós encontramos justamente, temos dois exemplos aqui, o biscoito recheado e o achocolatado, que são campeões no lanche escolar, Então já começa esse estímulo do excesso do sódio na infância e acompanhado a isso nós temos o salgadinho e o refrigerante, que esses são realmente 4 itens que nós mais encontramos na lancheira das crianças. Então, o primeiro passo a prevenir seria de fato na infância. Enquanto mais sódio, a pessoa consome, mais retenção de líquido a pessoa tem, mais outros problemas também associados? Exato, porque o que acontece? O desbalanço ele começa também nos rins. Então, quem faz esse joguinho do balanço hormonal também com sódio, a questão da elevação e diminuição da pressão arterial são os rins. Então, se você dá um estímulo errado para os rins, não apenas o teu coração vai sofrer, mas um problema renal ele também pode vir ali acompanhado. E continuando aqui, temos mesa, o macarrão instantâneo, que muita gente acha que é só o tempero que faz mal, então vou tirar o tempero e está tudo certo. Na verdade, o macarrão em si, ele também não é um bom alimento a ser inserido, não apenas o tempero, mas o próprio macarrão também deve ser evitado, que nós encontramos muito, às vezes até como substituto de almoço e jantar de crianças e adultos que chegam em casa cansados, correm para o macarrão instantâneo. Tem também aquela versão no copo, que é mais prática ainda e acaba se tornando realmente bem mais prejudicial. E por curiosidade, basta olhar o rótulo desse produto, exato. Ver lá a quantidade de sódio num macarrão instantâneo como esse. Nossa, seria a quantidade de bate aí durante um dia todo? Quase 50% de um dia todo que você pode consumir. Então, você fica muito restrito ao o próximo alimento que pode consumir para poder fechar a conta. E lembrando que, assim, o problema não é só o sódio. Tem uma gama aí de outros ingredientes que realmente, associados ao sódio, potencializam esse efeito maléfico. E nós temos aqui o molho de tomate industrializado, que foi uma solução para as donas de casa e que, na verdade, não veio contribuir com a saúde. Nós temos uma gama muito grande de conservantes e do excesso de sódio. Então, o melhor substituto é, de fato, fazer o molho de tomate caseiro. Fica até mais gostoso, você tem
como é que eu posso dizer, uma variedade maior da composição desse molho. E a bolachinha. Temos aqui a bolacha. Bolachinha salgada, que muita gente, por ver ela assim, num tamanho menorzinho, fininho, tem aquela impressão de que é um alimento excelente para inserir na alimentação. Muita gente, é muito comum de encontrar no consultório assim, não estou comendo mais pão, eu agora só como umas bolachinhas. E, na verdade, fica praticamente no mesmo patamar, né? E às vezes a gente tende a comer muito mais bolachas do que comeria da quantidade de pão. Quantas bolachas representam um pão? Aproximadamente, vamos dizer, 6 a 7 bolachinhas. Então tem gente que come meio pacote, um pacote inteiro, né? E acaba aí, se fôssemos comparar com a quantidade de pão, às vezes acaba até ultrapassando uma unidade. Então, não é que é um alimento que não possa ser inserido, mas assim, observar também os ingredientes associados. Se for uma bolacha integral, com realmente ingredientes integrais, vai ser mais interessante. Não estar consumindo todos os dias em quantidades excessivas. É importante realmente ter esse cuidado também com a quantidade e a frequência do consumo. A gente vê aqui, né, doutora, todos esses alimentos, eles podem ser evitados. O consumo pode ser moderado, pode ser restrito, né, porque são alimentos que vão trazer um certo prejuízo à saúde. Esse fator, alimentação, é modificável. Mas quais fatores que não são modificáveis quando a gente fala em relação à doença cardíaca? Quando a gente tem relação à doença cardíaca, os fatores não modificáveis é o fato de ser homem ou mulher. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia, apenas dizendo que os homens têm mais tendência a ter a doença cardíaca. Isso eu não posso modificar. Outra coisa que a gente não pode modificar é o envelhecimento. Feliz daquele que fica velho, mas ficar velho com qualidade, porque se não ficar velho, morreu antes de outra doença, um acidente, ou um assalto, ou alguma fatalidade, né? Um trauma agudo grave. Um outro fator que não pode modificar é meu antecedente familiar para trás. Sim. Eu não posso modificar que meu pai possa ter infartado antes dos 50 anos, ou minha mãe também ter infartado antes dos 50 anos. Então, essa é uma realidade no consultório. Mas você pode modificar isso para os seus netos. Porque você pode, os seus netos, dizer, meu pai não teve nenhuma doença porque conseguiu modificar a doença, a história natural do filho com uma boa orientação, entendeu? E aquilo vai se perdendo à medida que as novas gerações vão chegando. Então, a gente não pode mudar a idade, o sexo, não pode mudar a história pessoal, antecedentes familiares, e também não posso mudar em relação à genética de onde nasce. Porque é sabido que as pessoas de origem afro, elas teriam mais tendência a ser hipertensos, como da mesma forma os asiáticos têm doença de câncer de estômago, por exemplo. Não é o nosso lema, mas eu estou dando um exemplo que a raça também está relacionada com as doenças. Isso eu não posso modificar. E quando se fala em fatores modificáveis, né, a nutricionista gosta bastante. E gosta mais ainda quando orienta uma pessoa que tem algum problema, né, que tem uma predisposição a ter algum problema, e essa pessoa segue à risca, né, a essas orientações. Porque tudo que é passado pela nutrição é algo bastante próximo à realidade daquela pessoa. Não adianta passar uma reeducação alimentar fora do alcance daquele indivíduo, porque dificilmente ele vai conseguir seguir a risca, porque a alimentação também tem que envolver o prazer de se alimentar, o prazer de comer. Exatamente. O pessoal tem muito aquela ideia de que, vou fazer dieta, vai começar o sofrimento, vou passar fome. Muito pelo contrário. Nós queremos que ele sinta-se feliz por estar naquele momento de mudança de hábitos para promover uma melhora da sua qualidade de vida. E sem contar que, quando nós vamos montar um plano alimentar, nós levamos em consideração a rotina do paciente. Se ele trabalha, se ele não trabalha, se ele trabalha em pé, se ele trabalha sentado, porque todos esses fatores, até mesmo estresse, horas no trânsito, se ele é sedentário ou não, tudo isso tem interferência para nós podermos avaliar os riscos que ele tem com relação a, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que é o assunto, para que a gente possa modular essa dieta para trazer uma prevenção maior. Nessa reeducação alimentar, em algum momento pode ter ali um espaço aberto para
algum desses alimentos? Sim, pode ter um espaço aberto para esses alimentos, que faz parte, né? Eu costumo dizer que eles separem esse momento da refeição para uma refeição social, que seria um almoço em família, uma festa de casamento que você vai, e tirar aquele entendimento de que, hoje é o dia que eu vou tirar para sair da dieta. Não. O dia inteiro compreende por aí umas 5, 6 refeições, e se ele começar extrapolando nessas 5, 6 refeições, realmente pode acabar colocando a perder todo um trabalho feito durante a semana. Então, se ele separar uma refeição, 2 refeições na semana para cumprir o plano, para sair, aliás, do plano alimentar, cumprindo as outras dentro daquilo que foi estabelecido, não vai trazer nenhum agravo para a saúde dele. Agora, também tem que ter o seguinte, o conceito de equilíbrio. Tanto o equilíbrio para sair da dieta, como também para saber como sair da dieta. Tipo, se você vai numa pizzaria, ao invés de você comer uma pizza inteira de 8 fatias, você comer 2, entendeu? Não haveria nenhum problema, mas também não passando aí para o excesso. O excesso também, doutora, de atividade física pode sobrecarregar um coração que já tem algum problema e a pessoa desconhece? Pode. Na vida nem tudo é 8 nem 80. Um dia desse é uma reportagem que não pode beber muita água. Aí, finalmente, vai beber água ou não vai beber água? Então, isso aí depende. Aí a gente começa a perceber que realmente tem que haver equilíbrio. O excesso de exercício, ele faz o coração crescer, que é a hipertrofia secundária ao excesso de exercício físico. Fora os riscos das lesões articulares, né? Joelho, quadril. E como é que eu sei que a partir de um certo momento, né, um certo ponto daquela atividade física, eu estou exagerando? Se lembra que eu falei que eu sou especialista também em ergometria? Então, na consulta do médico, além do eletrocardiograma, para a gente ver da frequência cardíaca que está na faixa, é importante a pessoa submeter a um teste ergométrico. Qual é esse teste? Aquele que vai na esteira, para você saber como está seu coração ao esforço físico. E a partir daí, você fazer uma prescrição orientada. Isso é o que deveria ser para todos. Mas o fato de você caminhar 30 minutos já é uma boa orientação. Não é uma caminhada olhando passarinho, vendo os bichinhos no chão, não. É uma caminhada firme, contínua, compassada com a respiração, evitando os obstáculos, não é? Porque pode ter muita buraqueira, evitando o movimento de carro. Dá para seguir sem se preocupar. Voltando agora para a alimentação, né? Para fazer essa atividade física é preciso se alimentar. Aí se logo cedo, ao invés de beber um copo com água, um suco da fruta, eu bebo um achocolatado aqui com umas 5 bolachas. Eu estou fazendo bem à minha saúde, à saúde também do meu coração? Vamos lá. A gente tem um cuidado muito grande com relação à alimentação antes do exercício físico, porque principalmente diabéticos, por exemplo, eles podem ter o que a gente chama de hipoglicemia, que é quando o açúcar, basicamente quando o açúcar ele diminui no sangue, a pessoa passa mal, sente tontura, pode chegar a desmaiar. E não só quem tem uma doença associada, mas tem pessoas que têm realmente uma sensibilidade maior a isso. E nós temos de fato um cuidado em ofertar uma porção de carboidrato antes do exercício físico para evitar esse quadro. O achocolatado com a bolacha, teoricamente ele fornece sim um aporte de carboidrato. Contudo, esse aporte de carboidrato acaba sendo excessivo. E temos que lembrar que quando o objetivo, falando de emagrecimento, o objetivo é que a quantidade de caloria consumida ela deve ser menor do que a quantidade de caloria gasta. Então, pode acabar havendo ou o equilíbrio entre a quantidade consumida e a quantidade gasta, o que vai gerar efeito nenhum, como também você pode estar consumindo uma quantidade muito elevada e o exercício físico ele pode não estar realmente compensando. E mesmo realizando o exercício físico, você pode trazer o acúmulo de gordura, entendeu? Então, muita gente às vezes está fazendo isso, tendo essa prática, consumindo uma quantidade maior de calorias, carboidrato, gordura, e não dando conta do exercício físico para ser suficientemente para queimar essas calorias. E acaba até mesmo fazendo um acúmulo de gordura maior, e esse acúmulo de gordura é fator predisponente para uma doença cardiovascular. E esse acúmulo de gordura geralmente é na parte do abdômen? Geralmente na região abdominal, que é justamente onde a gente encontra o maior risco para as doenças cardiovasculares. Essa gordura, né, que é acumulada aqui nessa região, na região abdominal, ela é a mesma, doutora, que pode ser acumulada no coração? O coração é um músculo. O coração é um músculo. O coração é um músculo. É como se fosse um reflexo, entende? Um espelho.
Se eu tenho excesso de gordura a nível do abdômen, muito provavelmente eu terei um excesso de gordura envolvendo meus órgãos. Né? Isso sendo uma relação para o endotélio, que é o vaso interno, né? Com gordura, com aterosclerose, obstruindo os vasos. Então, existe uma sugestão de que as mulheres deveriam ser embaixo de 88 e homem 92 centímetros. Esses valores têm variado, pode ser 98 ou 102, isso em relação a mulher e homem respectivamente, mas a proposta é: vamos fazer exercício físico, vamos perder peso, vamos ter uma dieta equilibrada, vamos abandonar o cigarro, entende? Até ter uma compreensão da vida mais amorosa, porque nós estamos lidando com o coração, né? Diminuir aquele rancor, aqueles sentimentos de tristeza, que você vai conseguir, não tenha dúvida, vai conseguir. O que não pode é, como ela falou, abandonar, tem que estar firme lá. Fez uma proposta da quantidade de caloria que entra e sai, vamos trabalhar em relação a isso, porque vai conquistar, sim. E o abdômen não precisa ser trincado, tanquinho, né? não. Tanquinho. Não precisa ser o abdômen tanquinho, não, mas pelo menos diminuído do volume, já tenha um grande benefício, não tenha dúvida. E vale ressaltar também a questão do fígado. Muita gente esquece do fígado. Quando a gente aumenta o teor de gordura corporal, o fígado ele também recebe, ele acaba também tendo uma quantidade maior, que a gente chama de esteatose hepática, tem vários graus, e isso também pode estar prejudicando também o perfil de lipídios do corpo. Né? A cardiologista ela consegue também ter um parâmetro bem melhor, junto com a nutrição, de que muita gente que tem problema cardiovascular tem associado problemas no perfil do colesterol, dos triglicerídeos, e isso está relacionado também com o mau funcionamento hepático. E essas taxas, com um simples exame de sangue, a gente consegue Consegue, sim. O interessante é a gente perceber que não é só o coração, tá, gente? Nós somos seres humanos e, como tal, não pode ser visto só o coração, ou só o pulmão, ou só o fígado. Tem que ver o indivíduo realmente como um todo para tentar beneficiar. Veja, nós estamos falando aqui do coração, de repente fomos para a parte hepática, né? Porque o fígado vai sentir. Falei da articulação, porque o excesso de peso, a obesidade, vai dar problema de joelho. E fica a pessoa reclamando: eu estou com meu joelho doendo, eu estou com meu joelho doendo. Vamos perder peso? Se perder 5% do seu peso, você já vai ter grande benefício. E perder peso com qualidade, com saúde, é muito bom procurar uma profissional da área, né, uma nutricionista, para trazer essas orientações, porque muita gente começa a acreditar em tudo que vê na internet. Tem uma dieta que promete em uma semana, né, você perder 10 quilos, por exemplo. As pessoas acreditam e isso pode trazer prejuízos ainda maiores. Isso, exatamente. Isso é de fato prejuízo. Quando a gente fala de alimentação, as pessoas, elas muitas vezes não têm a dimensão da gravidade que uma alimentação errada ela pode trazer para o corpo. E vale ressaltar que perda de peso é diferente de perda de gordura. Perda de peso, eu posso estar perdendo líquido, eu posso perder massa óssea, eu posso perder massa muscular. Até mesmo, eu costumo até falar para os pacientes que quem tem um cabelo muito grande e corta, perde peso também. Né? O interessante é que haja de fato a perda de gordura, que aí entra na parte de composição corporal. Então, propostas, promessas de grandes perdas de peso, principalmente em pouco tempo, é algo muito arriscado. Por quê? Muito provavelmente você não vai perder gordura ali. Você vai estar perdendo massa magra, você vai estar sobrecarregando o teu fígado e, ao invés de ficar saudável, você vai estar trazendo maiores riscos de doença para o teu corpo. E a gente reforça agora, desses alimentos que estão aqui na mesa, tem profissionais que nem classificam, né, o refrigerante como um alimento, é um produto industrializado, não é alimento. O salgadinho também, né? Chama-se ultraprocessado. Que tem corante, tem conservantes também. Isso. O salgadinho também é muito prejudicial. Demais. E a gente acende o alerta agora para os pais, eles que fazem a lancheira dos filhos. Então, é preciso evitar não só o refrigerante, o salgadinho também, aqueles sucos de caixinha, né, os industrializados também. Eles não são saudáveis. Os sucos de caixinha, as gominhas, como por exemplo jujuba, as marshmallows, que a gente vê também na parte de atuação profissional, a gente vê também que está compondo muito a lancheira da criança. E lembrar que prevenir hoje é muito mais barato do que tratar da doença amanhã. E por mais que a gente interprete assim, mas ele tem 5 aninhos agora, isso talvez se ele for desenvolver lá para os 25, só que nesse período de tempo já se tornou uma série de modificações do corpo que levou aquilo ali. Então, quanto antes a gente for prevenindo,
mais lá na frente os riscos eles vão diminuir bastante. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre boa alimentação, sobre como cuidar bem do seu coração. A nossa pausa é bem rapidinha. Não saia daí. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia, hoje aqui no programa falando sobre saúde do coração. E uma alimentação adequada e bem balanceada faz bem para a saúde e diminui o risco de doenças cardiovasculares, como pressão alta, AVC ou infarto. Os alimentos amigos do coração são aqueles ricos em substâncias antioxidantes, fibras e gorduras, monoinsaturadas ou poliinsaturadas. E a gente traz exemplos como azeite, alho, aveia, tomate ou sardinha e que você pode incluir com toda certeza no seu prato sem hesitação. O que mais pode incluir, né? O que mais a gente pode colocar nesse cardápio? Podemos incluir uma mesa aqui. Com certeza. Bem essa colorida. mesa tá bem bonita. Alexandra, acertamos. Isso, com certeza. Isso aqui é que deve ser estimulado. Com certeza. Esses alimentos eles devem receber, de fato, um estímulo desde a infância até a fase adulta, idosos também. É muito importante inserir na alimentação. E trazendo, por exemplo, couve, vegetais de cor verde escura, assim, ricos em magnésio. O magnésio ele tem uma relação muito boa, não somente com o equilíbrio da pressão arterial, mas ele faz parte de mais de 300 reações do nosso corpo. E temos aqui na mesa um dos meus alimentos preferidos quando nós falamos de saúde do coração, que é a uva. A uva e a jabuticaba são alimentos ricos em resveratrol. É um antioxidante que tem na casca e ele é potente para cuidar do coração. Os mais antigos tinham aquele hábito de dizer que tomar uma taça de vinho ao dia era benéfico para a circulação, que é justamente por conta do resveratrol. Mas o que é que acontece? O vinho ele não deixa de ser uma bebida alcoólica. Então nós podemos encontrar excelentes substitutos para ele, que é a própria uva in natura, como também o suco de uva tinto integral, que vai ter também os benefícios que o vinho traz, mas sem o teor alcoólico, o que pode permitir que crianças, adolescentes, idosos também possam estar fazendo esse consumo. Só uma observação com relação ao suco de uva tinto para gestantes e diabéticos, porque como ele é um concentrado de fato da fruta, naturalmente ele vai ter ali um concentrado dos açúcares da fruta. Não é que é um açúcar adicionado, é natural da fruta. A frutose, né, que é o açúcar da fruta. Isso, exatamente. E assim, mesmo sendo natural e saudável, nós devemos fazer esse alerta de que as gestantes e os diabéticos tenham cuidado ao consumir. Na gestante, porque isso pode aumentar o risco para desenvolver um diabetes gestacional, e os diabéticos porque já possuem o desequilíbrio. E sabendo disso, né, dessa boa notícia, doutora, é importante a gente destacar também, né, que não vai só consumir uva que faz bem ao coração. Isso. Tem que somar uma boa alimentação, o consumo da uva, que a gente sabe que tem esse benefício, com atividades físicas, com o lazer também. É importante que a pessoa se preocupe também com a qualidade do sono, porque tudo isso vai fazer a diferença. A qualidade do sono é fundamental e hoje os adolescentes eles estão querendo ficar conectados ao mundo virtual 24 horas como nós fôssemos um computador. E nós não somos um computador. Então os pais têm muita responsabilidade para ele tomar a consciência, porque o adolescente ele é muito irreverente, ele não gosta de obedecer. Então é preciso fazer eles perceberem e tomarem consciência da importância de dizer, vou desligar o celular para que eu só ligue amanhã de manhã. Atendi hoje uma jovem de 14 anos, com problema de de taquicardia, e no diálogo eu tentei encontrar na história dela que nada chamava atenção, fazia exercício físico, mas estava sempre com taquicardia. Eu identifiquei um sono insatisfatório. A qualidade do sono dela era muito ruim, porque acordava às 2 da manhã para poder ver o que estava no WhatsApp, para ver o que estava acontecendo na mídia social, e aquilo ficava até às 4 da manhã. Peraí, não tem pessoa que aguente, né? Então, a qualidade do sono, a boa alimentação, né, e atividade física, tudo isso faz parte, tem que fazer parte da rotina. Esse tripé, ele é muito importante para quem está em casa nos acompanhando. E vamos falar mais de alimentação saudável? Além da uva, o que mais a gente poderia destacar agora? Vou destacar agora também a cenoura e o tomate. Também são ricos em antioxidantes. A cenoura é rica em beta-caroteno, e o tomate é rico em licopeno. E uma observação para o licopeno presente no tomate é que ele fica numa forma
como é que eu posso dizer, mais acessível para o corpo utilizar quando nós fazemos na forma de molho. Então, fazer o molho de tomate caseiro, natural, né? Nós conseguimos aí absorver muito mais licopeno do que até mesmo consumindo a fruta ou do que comprando o industrializado. Então, é sempre dar realmente o destaque para aquilo que é mais natural. Outro ponto interessante também é o alho. O alho, ele tem N benefícios, né? Ele é anti-inflamatório, antioxidante. E o alho, ele tem uma substância chamada alicina. É uma substância que a gente chama de funcional, onde a alicina ela tem o poder de diminuir a pressão arterial. A gente tem até um certo cuidado, porque hipertensos que tomam medicação para reduzir a pressão arterial tem que ter cuidado ao consumir o alho, porque senão pode fazer o efeito contrário, pode abaixar demais a pressão dele, tão potente que o alho tem esse poder para reduzir a pressão arterial. Agora, não pode ser aquele alho frito, né? Tem que ser, de fato, o alho cru. Para quem tem mais dificuldade em mastigar o alho, o ideal é amassar ele, mistura com azeite, coloca ali os temperos naturais, como orégano, para fazer ali um molhinho para salada, um molhinho para carne. Ou então tem até mesmo a opção da cápsula, né? O óleo de alho em cápsula também pode estar sendo aí auxiliando para essas pessoas que realmente têm mais dificuldade com o sabor. A gente falou sobre pressão arterial, né? Essa hipertensão arterial. Vamos explicar para quem está em casa. O que é que acontece com o coração quando a pessoa entra nesse quadro de hipertensão arterial? O coração começa a bater com mais força. E como ele é um músculo, ele vai se hipertrofiar, porque é igual o músculo do meu braço se eu levantar uma maromba todos os dias. Os halterofilistas que o digam, né? Então, o coração, como músculo, ele bombeia mais forte para vencer a hipertensão dos vasos, que normalmente são as artérias. E como o corpo todo é sistêmico, por isso que a gente chama de hipertensão arterial sistêmica. Ótima explicação, e a gente segue para explicar mais sobre nossa mesa aqui. Uma mesa super colorida, bem saudável. O que mais a gente poderia destacar para falar da alimentação saudável? Isso, continuando ainda na casinha aí dos antioxidantes. Por que os antioxidantes, né? Eles funcionam como uma certa limpeza no nosso corpo. Naturalmente, o nosso corpo produz o que a gente chama de radicais livres. Quando a gente respira, quando a gente anda, essa produção ela é normal. Contudo, o acúmulo desses radicais livres, ele começa a se tornar prejudicial. Então, prejudicial em quê? Envelhecimento precoce, aumento de doenças inflamatórias, a doença arterial pode estar encaixada aqui também na doença inflamatória. O câncer, que também não deixa de ser uma doença inflamatória. E quando nós damos o estímulo dos antioxidantes na alimentação para auxiliar o próprio sistema antioxidante que o corpo tem, nós reduzimos bastante esse problema de acúmulo de radicais livres. E temos aqui a vitamina C, né? Bastante comum na laranja, no limão, na acerola, que é bem comum também no nosso dia a dia, no Nordeste, né? Faz parte da nossa alimentação. Temos essa região privilegiada, né? Moramos numa região privilegiada. Com certeza. Então precisamos explorar ainda mais, Exatamente, utilizar. Então, desembalar menos. E descascar mais. Descascar com mais. certeza. Essa máxima nunca vai sair de moda. Exatamente. Outra coisa também é dar atenção às gorduras boas. Muita gente, quando a gente fala de doença cardiovascular, o pessoal tem muito medo da gordura. Então eu vou cortar a gordura da alimentação. Então começa a usar tudo sem gordura, excluir de vez a gordura da alimentação. E isso não é saudável. A gordura ela tem um papel fundamental no funcionamento do corpo. A gordura ela é uma espécie de carro para que algumas vitaminas andem pelo corpo. Então, se você não tem gordura, você consequentemente vai ter uma deficiência dessas vitaminas também. O colesterol ele faz parte da estrutura de alguns hormônios. Então, é interessante que você faça o consumo, mas o consumo de gorduras boas. Entre eles está o quê? O azeite de oliva, excelente. Temos também as castanhas, as oleaginosas, o amendoim, que também tem aí um bom fornecimento de gorduras boas e outros minerais associados, como o selênio, como a vitamina E. E temos também os peixes, né? A sardinha, o atum, salmão, que também dão um excelente aporte aí de ômega 3, que auxilia também como um protetor para a nossa saúde cardiovascular. Nessa questão do consumo do azeite, né? Eu já ouvi algumas pessoas relatarem que após uma visita ao cardiologista, recebeu ali a orientação do profissional médico que seria interessante o consumo de uma colher de chá de azeite por dia.
Tem embasamento isso, doutora? Eu acho que esse cardiologista não deveria fazer essa opinião, porque realmente a orientação dietética está na área da nutricionista. Da mesma forma como a atividade física está com o educador físico, né? E da mesma forma como está o preparo da musculatura, no sentido de dores, seria o fisioterapeuta. Então, cada um deve respeitar. Eu não acredito, porque às vezes você dizer, pode comer azeite, aí a pessoa bota muito mais do que uma colher de sopa, que eu acho que até, Alexandra, uma colher de sopa poderia ser aceitável, mas eu jamais diria a ele quanto de volume de azeite ele iria ingerir, não. Isso, essa quantidade ela é muito individual. Ela varia de paciente para paciente. Talvez para um, nós poderíamos realmente orientar uma colher por dia, talvez para outro 3. Então, realmente vai variar bastante, conforme o objetivo daquele paciente, se ele tem ou não uma doença associada, como é a rotina dele, se ele já apresenta alguma deficiência ou não de gordura ali, se é possível inserir outras fontes de gordura, como a gente já citou, o peixe, as oleaginosas, então realmente tudo isso varia bastante. Isso aí seria de fato uma avaliação individual para poder fornecer essa orientação. Ótimas explicações. Vamos agora aqui explorar mais um pouco a mesa, né? Temos aqui kiwi, temos o mamão também e temos maçãs. Maçã. Tem também aqui o alface, a banana, a pera. São alimentos que o conjunto deles favorecem, porque ela teve uma fala muito interessante quando ela disse que não é só o coração. A gente falando de coração, já foi para o fígado, já foi para as articulações, tem os rins também. Então, é um conjunto. Do mesmo jeito, o intestino ele participa ativamente de um bom funcionamento metabólico. Então, se nós ofertarmos ao nosso intestino alimentos que favorecem o funcionamento dele, consequentemente, o nosso coração ele também vai funcionar bem. Então, as fibras, elas são fundamentais também no processo. E temos aí o mamão, que é pessoas que têm problema de constipação, acaba por... É uma situação de desequilíbrio, né? A famosa prisão de ventre. E às vezes não sabe direito por que tá ali. Então, inserir alimentos como o mamão e também outro ponto-chave que a gente não pode deixar de falar, consumo de água. Consumo de água é algo tão simples, algo que deveria fazer parte naturalmente do nosso dia a dia, mas é extremamente negligenciado. Eu acho que de 100% dos pacientes que eu atendo, 99% relatam ter problemas com dificuldade de beber água, seja porque a rotina de trabalho faz esquecer, seja porque realmente não tem esse hábito, esse estímulo. Então, se você consome água, você vai estar não somente favorecendo o funcionamento do teu intestino, mas também ao teu rim, e isso vai estar realmente fazendo aí promovendo um fator de proteção à prevenção dessa doença cardiovascular. Porque a ausência de água, né, a desidratação, doutora, pode se desenvolver ali também a pessoa quando está desidratada, a hipertensão aumenta arterial. A frequência cardíaca, a desidratação leva a taquicardia. A sensação de mal-estar na região do tórax, às vezes a pessoa não bebeu água, gente. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que não beber água leva a taquicardia. Não, ele corrobora com o aumento da frequência cardíaca. Antes de tudo, o que está levando a taquicardia é o quê? Uma alimentação inadequada, rica em carboidrato, rica em açúcar, não faz atividade física, não tem um momento de voltar para si, não usa as medicações, não tem consciência disso, entende? Abusa do momento do descanso, não descansa. 7 horas é fundamental num adulto, 7 horas e meia, um adulto dormir. Criança é mais, não é? E os idosos é um pouco menos. Mas respeitar 7 horas de sono é fundamental para sentir-se, para ter o bem-estar, não é? Além da hipertensão arterial, taquicardia, que a gente bem mostrou, a senhora bem explicou para a gente, quais outras doenças que podem afetar o coração quando a gente negligencia, quando a gente não tem cuidado com a saúde como um todo? A gente falou do acidente vascular cerebral. Isso. Veja, a gente falou de tudo isso e esqueceu de um outro fator, que é o fumo, o tabagismo, né? É fundamental o tabagismo porque ele vai levar esse processo de aterosclerose, vai acelerar a aterosclerose, levando as obstruções para os vasos, e para o cérebro e para o coração. A gente esqueceu da insuficiência vascular periférica. O que é a insuficiência vascular periférica? Do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de circulação para o coração, levando ao infarto, do mesmo jeito que eu tenho a dificuldade de circulação para o cérebro, levando ao acidente vascular cerebral, a gente pode ter a dificuldade de circulação para os membros inferiores, levando às isquemias dos membros inferiores, que é muito comum no diabético. Aquelas úlceras, aquela perna atrofiada, aquelas feridas que não cicatrizam nunca.
entende? Que pode levar à amputação da perna, né? A gente tem muitas doenças cardiovasculares associadas à isquemia crítica dos membros inferiores. A gente esqueceu dela, né? É verdade, mas foi muito bem explicado e muito bem lembrado, né, agora, Isso. doutora? Muito interessante a gente ficar sabendo disso. Mais um motivo para a gente se preocupar com a nossa saúde, mais um motivo para a gente se preocupar com a nossa alimentação. Essa reeducação alimentar, ela custa muito para quem está em casa nos acompanhando, porque tem algumas pessoas que falam, né, que essa alimentação mais saudável, você precisa investir mais recursos, tem que ter mais dinheiro para comprar essa alimentação. Você concorda ou é questão de prioridade também? É uma questão de mito. Muita gente já chega com aquele pensamento de que comer bem custa caro, quando na verdade é justamente o oposto. Porque quando só o fato de você começar a fazer essa mudança, os alimentos industrializados você já não vai mais comprar. Então, querendo ou não, já tem aí uma grande redução no custo. Sem contar que, o que é que compõe uma alimentação saudável? Os alimentos que a gente encontra nas feiras. Eu vou dar um exemplo. Se a gente fosse montar aqui um café da manhã, teríamos que ter aqui a presença, por exemplo, da macaxeira, do cará, da batata doce, que a gente consegue encontrar num preço acessível, né? 1 quilo de batata doce, 1 quilo de macaxeira, a gente consegue, é muita comida, né? Temos o cuscuz também, o queridinho, né, do nosso estado. Temos também os ovos são alimentos excelentes. Então, assim, o ovo ele também pode estar entrando aí como um alimento de custo baixo e de excelente qualidade nutricional. Temos a aveia, né? Temos a aveia, ela tem vários formatos. Tem aveia em flocos finos, farinha de aveia e farelo de aveia. O farelo de aveia, ele tem um concentrado maior de fibras e um concentrado maior do que a gente chama de beta-glucanas. As beta-glucanas, elas atuam também na redução do colesterol sanguíneo, colesterol ruim, né? Porque temos colesterol, o bom e o ruim, como a gente geralmente conhece. Ela auxilia também nessa redução desse colesterol ruim do sangue e também pode estar sendo inserido. E não é um alimento com preço elevado. É um alimento que a gente consegue ter uma boa quantidade com um preço realmente mais baixo. Nós temos também os iogurtes, podem estar entrando também aí os lácteos, né? Como o queijo, por exemplo, e as frutas, que melhor quando nós damos prioridade às frutas de época. Né? Porque, além delas estarem com preço menor, a qualidade nutricional, naturalmente, delas vai ser bem melhor. Então, quando você observa esses aspectos, você vê que dá para ter, sim, uma alimentação saudável com baixo custo, né? Agora, sim, lógico, quem quiser investir em, por exemplo, alimentos de fora, vai encontrar, de fato, uma dificuldade aí no preço. Por isso que eu sempre digo, vamos priorizar o que nós temos aqui. O que nós temos aqui vai ter sempre em abundância e com um preço bem melhor. Custa muito mais caro tratar uma doença já instalada, né, doutora? A prevenção primária é fundamental. Nós estamos aqui, como assunto do dia, a prevenção primária, que é evitar ter o fato, o ictus, ou cerebral ou cardiovascular, ou de isquemia para as pernas, que vai ser muito mais complicado. Aí sim vai ter problema. Dalai Lama, um espiritual, vamos dizer assim, uma pessoa estudiosa da espiritualidade oriental, ele diz o seguinte, que a gente trabalha a vida todinha para ganhar dinheiro. E quando ganha dinheiro, vai gastar todo o dinheiro com o tratamento das doenças desenvolvidas, porque a pessoa não soube distribuir na sua vida aquele dinheiro gastando com coisas que não tinham qualidade. E essas doenças, elas podem ser incapacitantes, doutora? Com certeza, querido, infelizmente. Por exemplo, um acidente vascular cerebral vai ficar, dependendo da extensão, ele vai levar a uma dificuldade de ambulação e que quando a pessoa faz o tratamento adequado, segue a sua dieta, faz sua fisioterapia, ela consegue reverter sim. Fica com alguma sequela, é verdade. Às vezes compromete a fala, né? O coração cresce, pode levar a transplante cardíaco. Entende? Tudo isso precisa ser pensado. Eu queria fazer um comentário sobre a alimentação. Fica à vontade, Alexandra. É sobre os agrotóxicos. Sim. Né? A gente está aqui falando da importância de ingerir os alimentos vivos, tomate, pimentão. Mas a gente tem que se lembrar que os agrotóxicos estão aí e precisa ser alertado para onde você está comprando, a qualidade de procedência desse alimento. Com certeza. Hoje em dia a gente encontra mais feiras orgânicas. Isso. Hoje a gente está conseguindo um acesso muito maior às feiras orgânicas que estão aí para oferecer produtos de qualidade e também de produtores locais, né? Traz também esse sentido de valorização. Contudo,
mesmo que a quem está assistindo a gente hoje olhe e diga assim, mas eu não tenho como, não tem de jeito nenhum como eu comprar orgânico, não deixe de consumir, né? Mesmo que não seja orgânico. Agora, se conseguir orgânico, melhor ainda, porque a gente vai ter uma pureza melhor desses nutrientes e, infelizmente, os agrotóxicos, eles trazem consequências ao organismo, né? Tendo uma preocupação ao lavar, né, esses alimentos, pode minimizar o efeito do agrotóxico? Tira apenas da casca, né? Mas aquilo que está dentro, infelizmente, a gente não tem como fazer essa reversão, tirar esse agrotóxico que ficou realmente dentro da composição. Então, sempre priorizar alimentos orgânicos. Agora, se você não tem de jeito nenhum, mas reitero, hoje nós estamos já com um acesso muito maior a alimentos orgânicos, não deixe de consumir. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e vamos seguir aprendendo a cuidar da saúde do coração. Você que está em casa desde o começo do programa aprendeu aqui que a alimentação, uma boa noite de sono e também a prática de atividade física. Esse tripé contribui bastante para você ter uma saúde muito boa e viver mais. Por quê, doutora? Hoje em dia estamos vivendo mais. Nós brasileiros aumentamos aí e muito essa expectativa de vida. Mas será que estamos vivendo com qualidade? Isso aí é duvidoso, né? É preciso rever seus hábitos e estamos aqui nesse programa exatamente alertando a importância do exercício físico e da nossa alimentação. Rever esses hábitos desde a infância, né, doutora? Infância, com certeza. O pai e a mãe que está acompanhando agora o programa tem que pensar sim na alimentação dessa criança, no cuidado com a saúde, colocar ela para praticar alguma atividade física, para mais à frente ser um adulto, né, e um idoso saudável. Na verdade, aquela orientação consciente. Eu gosto muito de falar da consciência. Não dá para tirar a criança de usar um computador, não tem como. Não é? Mas vamos ensinar o menino, vamos explicar a ele que tem um momento, tem uma hora para aquilo, não é? E de preferência a partir dos 12 anos, porque antes dos 12 anos deveria ser proibido. Por falar em ensinar, né, muitos pais têm aquela resistência do filho em relação a se alimentar saudavelmente, né? No caso com o feijão. Exato. Muita gente tem essa dificuldade, algumas crianças não conseguem se alimentar com o feijão. Por que o feijão deve fazer parte dessa dieta? Porque ele é benéfico e entra aqui como destaque na nossa mesa. O feijão ele é uma excelente fonte de proteína vegetal. Nós, no grupo dos alimentos, nós temos os alimentos ricos em proteína, seja em proteína animal, seja em proteína vegetal. E ainda tem o grupo dos lácteos, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o feijão ele é rico em um grupo de aminoácidos, que nós dizemos que são aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo não produz. Os aminoácidos são uma espécie de tijolinhos, que quando nós construímos o tijolinho, formamos a parede. A parede é a proteína. E o que acontece, né? Temos no arroz um outro grupo de aminoácidos essenciais que não tem no feijão e vice-versa. Então, quando a gente une essa dupla arroz e feijão, nós temos aí todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Por isso que é tão importante a gente estar consumindo o feijão e o arroz também, e juntos, né, de preferência. Vamos aqui a outro ingrediente, né, outro alimento na nossa região bastante comum. Cuscuz. É uma excelente fonte de carboidrato. A gente tem medo do carboidrato, não precisa ter medo, desde que consumido na quantidade correta. E o cuscuz, além de ser gostoso, além de ser uma excelente fonte de carboidrato, ele ainda é financeiramente acessível para todos nós. Voltando ainda para o feijão, doutora, tem algumas pessoas que se queixam, né, que após se alimentou, comeu bastante feijão, aí sentiu um certo desconforto na parte próxima ao coração. Aí pensa lá que é um problema cardíaco. Mas o feijão ele pode proporcionar um desconforto, gases também, dependendo do preparo. Tem essa relação direta? A senhora já escutou isso, essa queixa de uma dorzinha ali próximo ao coração? Já. Aí, às vezes, dependendo do alimento, você teria... É que o feijão não é comido sozinho, né? Ele é comido com outros alimentos. Ele pode aumentar a produção, o contexto como um todo, de gases, dá uma sensação de empachamento. E como está perto do coração, então, nessa região que está tudo junto, você tem uma sensação de dor, de mal-estar, que pode ser até espasmo esofagiano, como o esôfago está perto do coração, confunde com o possível espasmo do coração e
a pessoa não sabe direito o que está sentindo. Na dúvida, vá para uma emergência cardiológica. Com certeza. Vamos aqui seguir. A gente mostrou feijão, arroz, o cuscuz também. Isso. E tem agora a aveia. A aveia, como a gente já havia falado anteriormente, ela é rica em beta-glucanas, que são substâncias que auxiliam na melhora do perfil lipídico, né? O colesterol ajuda a redução do colesterol ruim, como também, só reforçando mais um pouquinho a questão do intestino. É no intestino que nós temos a maior absorção dos nutrientes. Então, se o intestino ele não funciona direito, ele não vai absorver os nutrientes direito. Seja por absorver de mais alguns, seja por absorver de menos outros. E essa desordem, ela favorece outros distúrbios, dentre eles os distúrbios cardiovasculares. Algumas pessoas gostam de misturar, pode misturar um pouquinho de aveia com cuscuz? Com certeza. Temos também o que a gente chama de índice glicêmico, que muita gente tem medo do índice glicêmico, porque é como se fosse o seguinte, o poder que aquele alimento tem é levar a glicemia do nosso sangue. De um jeito bem básico seria isso. Contudo, nós devemos lembrar que o alimento ele não é consumido só. É todo um contexto. E aí a gente tem que se preocupar mais com a carga glicêmica, que já é outro parâmetro. Para a gente reduzir essa carga glicêmica, nós podemos estar associando uma fibra à fonte de carboidrato. Nesse caso, a aveia ela pode ser misturada com o cuscuz e pode ser cozinhado junto. Inclusive, tem o arroz integral, tem pessoas que têm dificuldade com arroz integral, a gente pode estar usando o arroz parbolizado e também acrescentando aí uma fonte de fibra, que é justamente para ajudar nessa compensação. Temos aqui a granola. Granola, a Vamos famosa falar da granola. granola. Né? Falar um pouquinho sobre Isso. Os benefícios da granola. A granola é uma misturinha de frutas secas, fibras oleaginosas e a ideia dela é muito legal. Contudo, hoje no mercado existem muitas opções de granola e muitas, infelizmente, têm um teor muito elevado de açúcar, né? Açúcar simples. Qual é a recomendação que a gente traz? Ou ele procura uma granola que tem o conteúdo dela, de fato, com menos teor de açúcar, ou então ele pode produzir a granola caseira, que também já seria bastante interessante. Bastante saudável. Isso. Vamos seguir mais aqui com a nossa mesa. Temos os lácteos ali, lá no canto. Exatamente. Tem aqui o iogurte, o requeijão, temos o leite também. O iogurte natural é uma resistência, porque ele geralmente tem um sabor mais ácido, não tem sabor de fruta e comparado às outras opções que a gente tem no mercado, um alimento que a gente encontra bastante resistência nessa mudança alimentar dos pacientes, né? Eles sempre preferem aqueles que já vêm com sabor, que já vem adoçado, sendo que é importante ressaltar aqui, para um iogurte ser bom, ele precisa ter somente 2 ingredientes, leite e fermento, basta. Os outros que nós encontramos no mercado, que já vêm adoçados, sabor morango, ameixa, por mais que no seu preparo tenha a polpa da fruta ali inserida, também tem o açúcar, tem os conservantes. E se você comparar o rótulo, você vai ver que o rótulo de um iogurte natural puro é bem menor do que um rótulo de um iogurte que já vem adoçado. Qual é a ideia que a gente traz? Compra o iogurte natural e bate em casa com a fruta, entendeu? Porque além dele ter uma gama maior de opções de sabores, ele vai estar acrescentando apenas ali mais um ingrediente e não tantos outros. A gente está falando muito, né, doutora, sobre essa questão da alimentação saudável, sobre a questão da importância de mastigar bem esses alimentos para fazer uma boa digestão. Alguns problemas bucais podem estar diretamente ligados, né, com algum problema no coração? Sim, a mastigação é fundamental na quebra de todos esses alimentos. A nossa população tem uma grande dificuldade de manter os dentes íntegros ou completos. Então é preciso fazer a revisão da quantidade de dentes, se for preciso usar prótese, que seja usada prótese, para que a mastigação seja adequada. E a higiene entre os dentes, ela é também importante. O fio dental deve ser sempre passado. O odontólogo, o dentista, ele sempre alerta da importância da escovação, mas ele também lembra da limpeza entre os dentes, porque entre os dentes formam-se bactérias. E essas bactérias têm muito trabalho provando que a presença dessas bactérias caindo na circulação, ela acelera, sim, o processo de aterosclerose e trabalhos recentes mostrando em relação a Alzheimer. É muito importante seguir a memória, essa orientação também do dentista, né? Em se preocupar de uma boa escovação e uso do fio dental. Me permita lhe dizer que você viu que para a saúde não é um profissional só. O trabalho, ele é conjunto. Vem o dentista, já falei do dentista, vem da nutricionista. Eu não trabalho só de jeito nenhum. Eu preciso do educador físico, eu preciso da nutricionista, é preciso que o paciente vá para um odontólogo.
E é preciso também a atenção, né, dos governantes em relação a essa equipe multidisciplinar que precisa atender a nossa sociedade, né, doutor? Vamos seguir agora falando mais sobre saúde, né, mais alimentação saudável. O ovo, né, tem um ovo ali também, pode fazer parte dessa dieta. Isso, o ovo ele já sofreu muito. Sim. Come ovo, não come ovo, vai saudável, não é? Hoje nós já sabemos que o ovo ele é um alimento muito rico dentre os alimentos que nós encontramos na natureza. Ele é um alimento praticamente completo, né? Após o leite materno, vemos aí o ovo. E ele tem uma fonte de proteínas muito legal, que é a albumina, excelente para a saúde. E como ele também tem alguns outros nutrientes que nós encontramos, como por exemplo a luteína, que tem relação com a saúde ocular e também com a saúde cerebral. Então é um alimento que não pode deixar de fazer parte da refeição, né? Ele pode ser consumido cozido, como também ele pode ser preparado, por exemplo, mexido, e aí a gente utiliza uma fonte boa de gordura, como o azeite, né, para fazer esse tipo de preparo. Outra dúvida, a gente falou também muito no programa, né, no decorrer sobre essa questão da ansiedade e do estresse. Essas alterações de humor, doutora, elas podem prejudicar a saúde do coração também? Sim, a irritabilidade, né, o comportamento de a pessoa ser raivosa, irritante, é um outro componente à parte, e que se você tiver uma alimentação inadequada, a própria constipação intestinal leva à irritabilidade, a falta de paciência, podemos dizer assim, né? Entra também a personalidade da pessoa, que às vezes passa por uma reavaliação. Não esquecer nunca da parte da espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando da espiritualidade. Muitos trabalhos corroboram e informam a importância também da oração, do encontro da pessoa consigo mesma, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu me proponho fazer como ser humano, né? E amenizar, tentar trabalhar um pouco mais. Entra outro apoio aí, da equipe multidisciplinar, a psicóloga. Esquecemos da psicóloga, excelente essa sua lembrança para lembrar, para a gente alertar a importância da psicóloga nos nossos comportamentos, né? É muito importante ter esse momento, né? Para você mesmo parar, né, refletir um pouco, mas se você tem uma certa dificuldade, algum problema, a psicologia, né, a psicóloga pode entrar para auxiliar, porque a gente vê também, diante dessa situação de estresse, né, de cobrança exagerada, muita gente desenvolvendo transtorno de ansiedade, isso vem, né, quando se tem um transtorno de ansiedade, a pessoa sente já o batimento acelerar um pouco mais. Aumenta a frequência cardíaca, a taquicardia. E às vezes pensa que é algo mais grave, mas se trata ali do transtorno de ansiedade que tem, né, esse sintoma. Evitar estar usando, por conta do transtorno da ansiedade, os ansiolíticos, que é muito fácil, todo mundo quer um medicamento até para dormir, um para acordar e outro para tirar a depressão. Isso não existe, gente, está errado. O certo é exercício físico, uma boa alimentação, ter bons relacionamentos, evitar a agressão. Isso não é fácil, mas quando você tem uma família unida, todo mundo trabalhando junto, um apoiando o outro, a gente consegue ter uma qualidade de vida, assim. A gente consegue ter uma boa alimentação também, Alexandra. Com certeza. Pão integral pode ser uma boa opção? Sim, pode ser uma boa opção. Contudo, a gente deve olhar mais uma vez o rótulo. Quais são os ingredientes que estão fazendo parte desse pão integral? O primeiro ingrediente dele tem que ser farinha de trigo integral, porque o rótulo ele é colocado da seguinte forma: ele é colocado dos ingredientes que tem mais para os ingredientes que tem menos e no final todos os aditivos alimentares. Então, se o primeiro ingrediente por acaso for açúcar ou até mesmo farinha de trigo branca, que não é integral, ele não é um pão integral. Então, o primeiro de fato tem que ser a farinha de trigo integral para ele ser considerado dentro dessa classificação. E quanto maior a variedade de sementes e fibras tiver nesse pão, melhor ainda, porque aí vai estar nos fornecendo uma gama de minerais, como por exemplo magnésio, zinco, selênio, que fazem parte fundamental para trazer esse equilíbrio para o nosso coração. E por último, para a gente encerrar aqui a nossa mesa, né, uma aguinha de coco. Água de coco, muito bem. E eu aproveito dela para falar também de sódio, né? A gente falou tanto coração, no começo a gente falou do sódio e tal, porque o sódio ele não é o inimigo. O sódio ele é um mineral presente na natureza que tem uma participação importantíssima no equilíbrio do nosso coração e da nossa saúde. O grande problema é a fonte que nós estamos consumindo desse sódio, né? Então, se nós estamos consumindo o sódio de fontes industrializadas, de fato não vai fazer bem. Mas se o sódio está vindo de fontes naturais, como nós encontramos naturalmente nos alimentos, dentro da quantidade correta, nós vamos estar aí tendo uma boa
uma boa alimentação, um bom equilíbrio. E a água de coco é uma água rica em minerais, lembrando que ela não deve ser substituída pela água mineral, são diferentes, tá certo? A composição é diferente, mas para quem está fazendo exercício físico, é uma excelente opção para repor aí o carboidrato e outros minerais para poder aí trazer esse equilíbrio para o bombeamento correto do sangue. O potássio, né? O potássio, ela é rica em potássio, Exato. É muito bacana a água de coco. Bombeamento correto do sangue, e a gente lembra também de várias doenças que falamos aqui, né, que podem afetar o coração, doutora. E a gente não falou da morte súbita. Essas doenças que a gente listou no decorrer do nosso programa, elas podem ser um gatilho para a morte súbita ou não? Morte súbita é algo diferente? Pode sim, não, pode sim ser. A história até a morte súbita tem que pegar a faixa etária, né? Menos de 20 anos é mais uma doença congênita, então precisa se investigar. A morte súbita, a partir dessa faixa etária, vamos botar assim, dos 30 a 35, está muito mais relacionada ao desenvolvimento de aterosclerose precoce, que pode ser até familiar, e a partir dos 40 anos, 45, 50, está relacionada a uma alimentação e a ausência da atividade física. Então você pode ter sim a morte súbita por arritmia, porque existiriam as obstruções dos vasos por aterosclerose e o coração, então, pode dar entrada com um quadro de dor precordial importante que não dá tempo nem dele falar. Na verdade, quando o indivíduo tem um infarto agudo do miocárdio, ele tem 50% de chance de morrer ali e as outras 50% de chegar ao hospital. Aí, quando morre, é morte súbita. Quando ele tem um infarto e não chega a óbito, ele pode recomeçar? Ou ele fica privado de várias atividades? De forma alguma, ele pode recomeçar. Sempre a alegria que a gente tem é que realmente você pode começar com todas as sequências do que nós aqui comentamos durante todo o programa, de exercício físico, de uma alimentação, ver perda de peso, se o colesterol está alterado, se é diabético, controle o diabetes, entende? Isso é muito interessante e dá uma esperança à pessoa. Não é um câncer, né? Que mesmo assim a gente pode orientar e curar-se, por que não? Mas a doença aterosclerótica, ela sempre tem uma luz importante no fim do túnel, não é fechar as portas, não. Que bom, né? E com a ajuda de uma cardiologista, uma boa cardiologista, né, pode trazer ainda mais essa sensação de recomeço para a pessoa, essa ideia de recomeço. Trazer a esperança de que pode sim ter uma nova vida. Aí se faz um exame específico, doutora, para ver mais ou menos o grau daquele infarto? Vai sim, tem. Aí a gente teria a parte do cateterismo, não é? A cintilografia miocárdica, a angiotomo, são exames super sofisticados e que vai passar... Veja a dificuldade agora que a pessoa teve porque não teve os cuidados básicos. Então, realmente, vamos nos preocupar com a prevenção primária. Vamos falar em prevenção, né, e falar em alimentação saudável, vamos voltar para a mesa? O leite, a gente não destacou muito o leite. Pode ser usado... Tem que ter um equilíbrio, desnatado ou integral? Como é que a gente explica para quem está em casa? O leite ele pode sim ser utilizado, ele é um alimento riquíssimo, é uma fonte também de proteína, como também de alguns minerais, como por exemplo o cálcio. E o que acontece? Muita gente corre do leite desnatado, do leite integral, corre para o desnatado, né? Ah, não, leite integral tem gordura, a gordura não faz bem. E aquela mesma historinha que a gente estava falando, que a gordura ela tem papel fundamental. Então, o leite integral ele pode também ser utilizado, ressaltando que essa orientação deve ser feita por um nutricionista, porque há casos e casos. Há situações em que, de fato, é mais interessante que se utilize o leite desnatado, como também há situações que é mais interessante que a gente utilize o leite integral. Então, isso aí vai variar de paciente para paciente, mas não necessariamente o paciente hipertenso ou que tem alguma doença cardiovascular, ele seja obrigado a consumir o leite desnatado. Como eu disse, assim, tem que ver todo o contexto da alimentação, de como ele está, para a gente poder trazer essa orientação. E para não fazer parte da estatística que comentamos no começo do programa, né, doutora? 31% morre, em todo o mundo. É lamentável. De cada 10 pessoas, 3 irão morrer por doença cardiovascular, ou acidente vascular cerebral, ou infarto agudo do miocárdio, porque não teve uma orientação adequada. Começando na família. Então pode começar agora, doutora. Nunca é tarde para começar. Pessoal, assistam 1000 vezes esse programa para anote tudo que foi feito. Ela falou assim maravilhosamente. Você também explicou muito bem. Gratidão. A nutrição para mim é fundamental. É a base de toda o preparo. Gosto às vezes de dizer assim, você é como uma árvore, né? Se você prepara aquele terreno com o adubo adequado, com a água em quantidade aguentada, você tem uma árvore frondosa, vai dar flores, vai dar frutos. E se você não cuida, através da alimentação, é muito provável que essa
planta não siga bem. E você entra nessa estatística de mais de 17 milhões de pessoas que morrem a cada ano por conta de doenças cardiovasculares. Isso, é um número muito elevado, doutor. É lamentável, mas 31%. É a principal causa. O restante vem câncer, depois, dependendo do país, doença por violência. Ok, vou pedir licença pela última vez aqui às nossas convidadas. É um momento de agradecer aqui a participação de duas especialistas que entendem bastante sobre o assunto. Muito obrigado por dividir com a gente tanto conhecimento. Foi um prazer recebê-las aqui no programa. Alexandra Menezes, ela que é nutricionista. Agora o espaço fica aberto para as considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade. Quero agradecer ao convite do programa e ressaltar para quem está assistindo de que o cuidado com a alimentação ele é fundamental, não apenas para o cuidado e a prevenção de doenças cardiovasculares, mas também para a saúde como um todo. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Fátima Buarque, ela que é cardiologista. Doutora, muito obrigado. Um último recado também, fique à vontade. Gratidão, gente. Eu não só posso dizer isso aqui, poder estar alertando a todos vocês nessa importância da prevenção da doença cardiovascular. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa, foi um prazer recebê-las aqui. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Para você, um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!